Glória a Deus. A palavra santa do Senhor nosso Deus, no livro de aos Hebreus, capítulo de número 3. Vamos começar aqui no versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Aleluias! Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Aleluias! E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunha das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aleluias! Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aleluia, Jesus. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do vosso pecado. Porque todos nós tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo algum ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes, esta é a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós vimos, amados e amadas do Pai, que o povo de Israel, né? Aquele povo a quem o Senhor amava, a quem o Senhor tinha enviado Moisés para
libertar o povo, né, amados e amadas do Pai. Aquele povo, eles provocaram a Deus. Eles pecaram, né, amados e amadas do Pai. Será que eu e você também nós temos provocado a Deus? Será que eu e você, amados e amadas do Pai, realmente estamos fazendo conforme diz a palavra de Deus, conforme a palavra do Senhor nosso Deus determina para nós fazermos? Aleluia, Jesus. Aqui no verso 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Aleluias. Eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem aí um chamado de Deus, né? Aleluias, por algo celestial, algo do céu. Você já parou para analisar e pensar, amados, o quão tremendo é ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor aqui na face da terra? Você, pastor, pastora, missionário, missionária, locutor, locutora, você já parou assim para pensar, para dar valor ao seu chamado? A ser um escolhido por Deus? Aleluias. Será que realmente nós damos valor por nós sermos um escolhido, uma escolhida por Deus? Seja aqueles que estão na frente da obra ou não. Aleluia, Jesus. E aqui diz assim: olha, amados e amadas do Pai, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao qual o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés, ele foi fiel a Deus com toda a sua casa, é o que diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Só que muito maior do que Moisés é Jesus. Muito maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que os maiores profetas, vamos dizer assim, do que o apóstolo Paulo. Muito maior é o Senhor Jesus. Nunca houve e nunca haverá ninguém maior do que o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele que esteve aqui sobre a face da terra e ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. E nós, e eu e você, nós temos cumprido a nossa missão? Será que realmente aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, será que eu tenho feito realmente conforme a vontade do Senhor? Porque uma coisa é fazer, a outra coisa é fazer conforme a vontade do Senhor. Aleluias. Fazer, amados e amadas do Pai, existe numerosas pessoas que fazem, né? Mas estamos fazendo realmente conforme a vontade de Deus. Você que é um cantor, uma cantora, um compositor, uma compositora, você que é um locutor, uma locutora, realmente a tua programação está sendo apresentado realmente conforme é a vontade do Senhor ou conforme é a tua vontade? Porque quando alguém escolhe alguém para fazer algo, aquela pessoa que foi escolhido tem que fazer conforme a direção daquele que o escolheu. Aleluias. Aleluia, Jesus. A irmã Nésia foi escolhida por Deus para apresentar esta programação. Deus colocou em minhas mãos, mas não é para mim fazer do jeito que eu quero, mas do jeito de Deus. Do jeito daquele que me escolheu.
Você é um cantor, você é uma cantora, você é um missionário, um pastor, uma pastora, você que pastoreia aí o rebanho do Senhor. Porque infelizmente alguns líderes esquecem que o rebanho é do Senhor. E muitas das vezes maltrata o rebanho, pisa no rebanho, não socorre as ovelhas, só socorrem aquelas que lhe convêm. Mas muitas das vezes esquece da ovelha pequenininha, que se diz pequenininha, né, diante do homem. Amados e amadas do Pai, um pastor ser convidado para almoçar aonde tem um grande banquete é maravilhoso. Mas um pastor ser convidado numa casa humilde, aonde muitas das vezes não tem nenhuma mesa para se colocar a cadeira em volta. Mas o Senhor Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. O sumo sacerdote, aleluia, Jesus, infelizmente aqui na face da terra há muita exceção de pessoas. Pessoas sobem no púlpito da igreja e prega que diz que não faz acepção de pessoa, que ama a todos igual, quando na realidade, no decorrer do dia, nós vemos completamente diferente. Pessoas que subiu lá no púlpito da igreja, que pregou o amor, que pregou que não pode fazer acepção de pessoa. Muitas das vezes, infelizmente, no seu dia a dia, nós vemos que há sim acepção de pessoas, há acepção de membros, de obreiros, de pastores. Não tratam todo mundo igual, não. Será que Deus o Pai, será que o sumo sacerdote não tem contemplado isto, não tem visto isto? Amados e amadas do Pai, se comportam como se o rebanho fosse deles. E o rebanho não é deles, o rebanho é do Senhor. Foi o Senhor que colocou aquele povo ali. Foi Deus que colocou o povo ali para que Moisés, amados e amadas do Pai, fosse o líder deles. Todo povo tem que ter uma liderança. Toda igreja tem que ter uma liderança. Ou até mesmo nas empresas, ou governantes, tem que ter. Mas como é que os pastores, como é você pastor, você pastora que está aí como liderança, como você tem tratado o rebanho do Senhor? Será que realmente você não tem feito acepção de pessoas? Ou será que você tem pregado aquilo que você não vive no seu dia a dia? Se você que é pastora, é uma liderança de uma igreja, se você tem feito isto, então você não pode pregar mais isto. Porque você não tem vivido aquilo que você prega. Que não podemos fazer acepção de pessoas, que devemos tratar todo mundo igual. Se nós não tratamos todo mundo igual, precisamos parar de pregar aquilo que não vivemos, aquilo que vai contra os nossos ensinamentos, segundo a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Infelizmente é o que nós temos visto. Pessoas que pregam e pulam e saltam e muitas das vezes choram lá no púlpito, mas quando sai de lá, trata pessoas diferentes. Às vezes passa perto de alguém e não cumprimenta. Cumprimenta o A, deixa o B, cumprimenta o C. Infelizmente, isso é coisa que nós temos visto na casa do Senhor e que isso não pode acontecer, amados e amadas do Pai. E será que nós estamos fazendo assim também, copiando esses exemplos? Ou seja, esses maus exemplos, será que eu e você também nós temos copiado isto?
Ou será que nós também estamos sendo diferentes? Aleluia, Jesus. Olha o versículo de número 3. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Jesus, ele é o maior, mas ele nunca fez acepção de pessoas. Ele foi o maior quando ele andou aqui na terra. Ele continua sendo o maior. Mas o Senhor Jesus nunca fez isso, acepção de pessoas. Aliás, aquelas pessoas que as pessoas achavam que não mereciam crédito, Jesus dava crédito. Você que é uma liderança tem dado crédito aos pequeninos, aos que se dizem mais pequeninos, ou você só dá crédito àquelas pessoas grandes como você, a quem você quer? O que é que você tem feito como pastor? Será que você tem executado bem o seu trabalho no Senhor? Ou será que você tem se comportado vergonhosamente diante do povo de Deus, achando que o rebanho é teu, mas o rebanho não é teu. O rebanho, as ovelhas é do Senhor, é do sumo sacerdote, é do Senhor Rei da Glória. Foi Ele que colocou nas suas mãos. Mas é para você cuidar. Não é para você dar uma chapuletada aqui nenhuma e a outra você acoita. Mesmo sabendo o pecado dela, mesmo sabendo o pecado dele, você acoita. Por quê? Porque te convém? Porque te carrega no colo? Por quê? Por que que muitas das vezes, ou em algumas vezes, passa perto de uma pequenina ovelha e nem a cumprimenta? Por que será? Porque você é maior? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus, o sumo sacerdote, nunca desfez de ninguém, entrava na casa dos pecadores, sentava à mesa com eles e comia, e dizia: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso Jesus, ele merece toda a honra, toda a glória. Se eu estou aqui é por causa dele. A irmã Nésia não é maior do que ninguém, não é melhor do que ninguém. Se engana alguém que pensar, não, a irmã Nésia está querendo se aparecer, ou isso, aquilo. Eu não me importo com o que dizem, porque eu tenho que me importar. É com a palavra de Deus, é com aquele que me chamou, é com aquele que me escolheu, porque não sou somente chamada, mas sou escolhida e fui escolhida por Deus. Queira o homem ou não, queira a mulher ou não, sou uma escolhida por Deus. Queira a mulher ou não, queira o homem ou não, você, meu irmão, você que dá crédito à palavra de Deus, você foi escolhido por Ele. Você foi uma escolhida por Ele. Pela vontade do Senhor. Porque se fosse pela vontade do homem, eu digo sem medo de errar que eu não estaria mais aqui. Se fosse pelo homem acreditar em mim, pela mulher acreditar em mim, eu não estaria mais aqui, mas a minha vida eu devo a Ele, tudo eu devo a Ele. E se eu estou aqui é para a glória dEle, é porque Ele tem aprovado esta obra, e eu estou aqui até o dia que Ele quiser. Porque é Ele que manda, é Ele que governa, é Ele que dá a direção àquilo que Ele manda eu falar, e eu preciso falar.
como serva obediente, estou aqui como serva para servir ao Senhor, mas também para servir o povo de Deus. Todos vocês, ouvintes, que Deus tem colocado aqui para ouvir essas programações, vocês são ovelhas do Senhor, vocês não são ovelhas da irmã Nésia, ou de outros locutores e locutoras, como já ouvi alguém dizer, minhas ovelhas. Não! Opa, para aí! Suas ovelhas não, ovelhas do Senhor. São ovelhas do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. O rebanho é do Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, só pegou ali um homem e uma mulher, escolheu para tomar conta daquilo que é do Senhor. Assim é eu e você, temos que tomar conta dos dons que Deus tem colocado nas nossas mãos. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é desfazendo das pessoas, não é pisando em ninguém, não. Tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, temos que fazer para o Senhor, nos esforçarmos em fazer o melhor para Deus. Para o sumo sacerdote. Aleluia, Jesus, que o Espírito Santo do Senhor Jeová, do Senhor nosso Deus, possa falar mais claramente no nosso coração. Que nós não venhamos viver enganados. Eu estou aqui porque eu quero. Eu tenho 50 rádios porque eu quero. Eu mando nas rádios, eu mando nos locutor, eu mando nas locutoras. Não, você não manda em nada, você não manda nem em você. Da irmã Nézer que pensar, eu mando, os locutores são meus, está na minha rádio. Tem que prestar conta a mim, não, tem que prestar conta a Deus. Todos os locutores e locutoras que estão aqui conosco são parceiros na obra do Senhor. Nenhum é maior do que o outro. A irmã Nésia não é maior do que ninguém. Não é porque você tem a sua web rádio que você é maior do que alguém. Locutor, eu tiro e ponho a hora que eu quero. Não! A obra é do Senhor. A não ser que você já perdeu a direção celestial, a direção de Deus. Aí você pode fazer o que você quiser. Locutor aqui comigo, eu tiro a hora que eu quero, eu coloco a hora que eu quero. Se passar um minutinho, eu já risco lá, já tiro fora. Não é assim, amados e amadas do Pai. Deus colocou uma web rádio nas suas mãos. Se você, na sua consciência, colocou que você deveria dividir os horários com eles, o teu horário é o teu horário, você não tem que tomar horário de ninguém. Mas eu sou o proprietário, e daí? Acima de você tem o sumo sacerdote, que é Deus. Se você ceder um horário para um locutor, para uma locutora, aquele horário é dela, é dele, você não tem que entrar no horário dele e dela. Amém, amados e amadas do Pai? Que o Espírito do Senhor Jeová possa esclarecer muitas coisas no nosso coração e que nós não venhamos fazer conforme nós queremos, porque nós somos servos e servos é para servir e servir bem. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme toda a sua força. Amém, amados e amadas do Pai? Que o Senhor nos abençoe, nos guarda, nos protege
e nos dê livramento, muitas das vezes, do nosso eu, do nosso ego, de nós mesmos, de querer ser alguma coisa. Não, Deus é. O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome de Jesus.